recado? Vamos lá, explique para a gente. Pois é, Fabiola. Na verdade, tudo que o Estadão falou aconteceu, mas nos bastidores a situação é um pouco diferente. O que aconteceu foi que, no final de junho, o Globo noticiou, e isso foi confirmado, que 3 ministros do STF, o Luiz Roberto Barroso, o Edson Fachin e o Alexandre de Moraes, estavam se reunindo com congressistas para tentar convencê-los da não necessidade do voto impresso, para tentar convencê-los de que votassem contra a criação do voto impresso naquela comissão especial que está acontecendo no Congresso para decidir sobre o assunto. Eles, como a gente sabe, o Luiz Roberto Barroso é também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ele é contra o voto impresso, até porque nunca se provou qualquer fraude nas nossas urnas eletrônicas. Ele estava tentando convencer os deputados a manter a urna eletrônica por uma questão de tempo e tudo mais. Tem vários argumentos aí. E daí, logo depois dessa rodada de conversas, essa comissão especial, que estava tendendo a votar em favor da iniciativa defendida pelo governo, né, de criar o tal do voto impresso, voto auditável, ela virou, o placar começou a mudar. Os deputados, os congressistas que lá estão, eles começaram a achar desnecessário o voto impresso. Então, isso foi um monitoramento feito por vários jornais, inclusive. E isso chegou aos ouvidos do Bolsonaro, que ficou muito furioso, porque, no entendimento dele, o Supremo estaria interferindo no Poder Legislativo, na comissão especial criada para discutir o voto impresso, de modo a derrubar o que ele defende, que é o tal do voto impresso junto com as urnas eletrônicas. Então, na cabeça dele, foi uma interferência indevida em relação da parte do Supremo. E daí sim, naquele dia, o Braga Neto passou esse recado para o Ciro Nogueira, né? A matéria do Estadão, ela fala de um interlocutor, sem defini-lo. Agora, nós sabemos que esse interlocutor é o futuro ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira. Então, o Braga Neto passou para o Ciro Nogueira esse recado, mas não para que o Ciro Nogueira passasse esse recado / ameaça ao Arthur Lira, o presidente da Câmara, mas para que o Ciro Nogueira passasse esse recado para o STF. A gente sabe que o Ciro Nogueira é muito próximo, especialmente de 2 ministros, que é o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Então, era para o STF que o recado ameaça do Braga Neto e do presidente Bolsonaro se direcionava. Se não houver voto impresso, não haverá eleição. Agora, nessa ida-vinda, Lira foi ao presidente Bolsonaro nessa sua apuração, isso foi confirmado também, Thaís? Ele foi ao presidente Bolsonaro falando, olha, não vamos aceitar a ameaça, estou contigo até o final, mas não aceito o golpe. Rolou mesmo isso? Sim, isso é verdade, essa informação é confirmada, não foi desmentida por nenhuma das partes, mas aí tem uma nuance, né, Fabiola? O presidente da Câmara, o Arthur Lira, e também o Ciro Nogueira, que é presidente do PP, mesmo partido do Arthur Lira, eles aproveitaram esse episódio para oferir uma vantagem, né? Uma vantagem de imagem. Então, eles receberam esse recado do Braga Neto e eles pertencem a esse grupo, a esse bloco do Centrão, que agora está em disputa com o bloco dos militares. Então, eles viram nisso uma oportunidade de dar uma queimada dos militares e, em contrapartida, sair bem na foto, né, Fabiola, como defensores da democracia. Então, é verdade que o Arthur Lira foi ao presidente, é verdade que o Arthur Lira disse o que disse, que não participaria de iniciativas golpistas, mas também é verdade que o Arthur Lira fez questão de divulgar tudo isso, de modo a colocar a seguinte fotografia por aí. Eles, do Centrão, são os democratas e os militares são os golpistas. Então, a gente pode dizer isso, eu já até escrevi isso, que o Braga Neto foi muito ingênuo, né, ao pensar que, de fato, os parlamentares do Centrão iriam obedecê-lo, iriam passar o recado que ele queria para quem ele queria e fossem ficar atemorizados e quietinhos. Os parlamentares do Centrão, Arthur Lira e Ciro Nogueira, deram uma bela de uma volta, né, no general Braga Neto, e a coisa inverteu, ficou muito ruim para ele. E para os militares e para o governo, claro. E no meio de tudo isso, nós, né, que ficamos com essa cara aqui, tentando entender toda essa situação, né? Ô, Thaís... Fabiola, mas... Não, pode falar, Pois não, vai lá. Não, eu queria te perguntar...
com essa mudança toda, eu queria saber como é que fica agora o poder de Paulo Guedes, né? Porque Onyx Lorenzoni foi para lá. A criação do Ministério do Trabalho realmente aconteceu. Até eu estava conversando com a Janaína Pascoal, deputada estadual, mais cedo, e ela falou que o presidente Bolsonaro está cavando a própria cova, fazendo essas alterações, e muita gente que ainda o apoiava não está mais apoiando. Como é que você analisa esse enfraquecimento de Paulo Guedes? Enfraquece mesmo, não enfraquece? Queria uma análise sua, Thaís. Eu acho que Paulo Guedes está enfraquecido, não é de hoje, não é, Fabíola? Mas esse episódio em especial, eu não considero que o enfraquece. Até porque eu acredito que o que vai acontecer vai ser o seguinte: o Onyx Lorenzoni vai para esse ministério, mas para um mandato tampão, como a gente diz, né? Porque o objetivo do Onyx Lorenzoni mesmo é disputar o governo do Rio Grande do Sul. E ele teria que se desincompatibilizar desse novo cargo lá por janeiro, e daí assumiria, esse é o acordo, o Bruno Bianco, que o próprio Paulo Guedes pediu para que fosse junto com o Onyx Lorenzoni nesse novo ministério. Portanto, acho que tem aí um acordo já. O Paulo Guedes não foi exatamente passado para trás nesse ponto em específico, né? Até porque se ele perdesse a PPI, por exemplo, que é muito mais cara para ele ficaria bem mais chateado. Então, esses deslocamentos podem não ter agradado, mas não foi assim uma grande desgraça. Ele tem outros motivos para se considerar enfraquecido, né? Eu só queria voltar àquele ponto do STF, porque eu acho que talvez isso seja uma coisa básica para a gente, uma informação básica para a gente entender o governo Bolsonaro e a cabeça do Bolsonaro. Sempre que ele fica falando, fazendo ameaças golpistas e dizendo que vai baixar decretos, e tudo isso que ele às vezes coloca nessas conversas aí com os apoiadores do Palácio da Alvorada, tudo isso tem sempre como alvo o STF. É o STF que ele mira. O Congresso era lá para trás, quando ele assumiu, né, um dos inimigos, porque eles representavam a velha política e tudo mais, mas até por causa das circunstâncias do momento, ele não tem que nem por que ficar reclamando do Congresso. O Congresso está com ele está com o Congresso, a velha política, inclusive, está com ele também. O alvo de verdade é e sempre foi o STF. E daí eu queria lembrar que uma das vezes em que o país ficou mesmo à beira de uma crise institucional, acho que foi um dos momentos mais graves nesse sentido, foi também com o episódio que aconteceu com o STF. Você se lembra, né, Fabíola? Quando, inclusive, que não foi por iniciativa do STF, mas por iniciativa dos parlamentares, pediram a apreensão do celular do presidente Bolsonaro. Foi no contexto daquela investigação sobre a interferência dele na Polícia Federal. Então, parlamentares pediram isso, e o então ministro Celso de Mello cogitou autorizar esse pedido que foi feito pelos parlamentares, nem partiu da STF. E daí aquilo foi um forrobodó no Palácio do Planalto, o presidente ficou furioso e o general Augusto Heleno chegou a soltar aquela nota dizendo que isso ameaçava a estabilidade institucional do país, né? Foi algo nesses termos. Então, foi uma coisa muito grave, muito pesada, e que mostra qual é o grau de tensão que existe e sempre existiu entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, Fabio.